Então, vamos lá, gente. Vamos agora entrar, propriamente dito, no assunto velocidade relativa. Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho duas meninas que estão distanciadas, que estão a uma distância uma em relação à outra de 24 metros. Uma menina chama Karina, a outra Maria. Cada uma, quando elas se avistam, vão uma de encontro à outra. As duas são grandes amigas. Então, a Karina viu a Maria viu a Karina, então elas começam a caminhar uma em direção à outra. Porém, as duas estão com velocidades diferentes. A Karina está com uma velocidade de 2 metros por segundo. Ou seja, a cada um segundo ela se desloca, ela anda 2 metros. Por outro lado, a Maria está com uma velocidade de 1 metro por segundo, que significa a cada um segundo a Maria se aproxima 1 metro ou vai em direção, se desloca 1 metro em direção a Karina. Na prática, o que significa isso? Que a cada um segundo elas se aproximam uma da outra 3 metros, ou elas diminuem a distância entre elas 3 metros. Mas a pergunta que vocês devem estar se fazendo: da onde que surgiu esses 3 metros? Isso está relacionado com o conceito de velocidade relativa, né? A velocidade relativa é um conceito que a gente vai usar quando a gente está comparando a velocidade de um corpo em relação a outro corpo com velocidades diferentes, que é o caso da Karina e da Maria. A gente quer saber qual é a velocidade que a Karina tem em relação a Maria ou que a Maria tem em relação a Karina. Então ali a gente não tinha que a velocidade da Karina é 2 metros e a velocidade da Maria é 1 metro por segundo? Então significa que se eu pegar a velocidade da Maria e somar com a velocidade da Karina, eu tenho o termo velocidade relativa, que seriam 2 mais 1, 3. Então a velocidade relativa da Karina em relação a Maria é de 3 metros por segundo, que significa que a cada um segundo a Karina se aproxima da Maria 3 metros, ou a cada um segundo a Karina diminui a distância em relação a Maria de 3 metros. Porém, se eu considerar agora a Karina como meu referencial, por isso que eu coloquei aqui velocidade da Maria nesse slide de 0, porque inicialmente aqui eu considerei a Maria como meu referencial. Então a velocidade da Karina em relação a Maria é 3 metros por segundo, ou seja, a cada um segundo a Karina se aproxima 3 metros da Maria. Mas se eu fizer o contrário agora, considerar a Karina meu referencial, então aqui ela está em repouso, então a velocidade dela seria 0. A velocidade relativa da Maria seria também de 3 metros por segundo, ou seja, a cada um segundo a Maria se aproxima da Karina 3 metros. Então, o conceito de velocidade relativa é muito simples. Velocidade relativa nada mais é que a velocidade de um corpo, então vamos supor aqui que o corpo seja a Karina, em relação a outro corpo. Qual outro corpo? Maria, né? Ou um móvel. Então, por exemplo, a velocidade de um carro em relação à velocidade do outro carro. A velocidade relativa é representada pela letrinha V de velocidade, R de relativa, ou seja, que precisa de um referencial. Aí a gente tem duas situações para usar a velocidade relativa, para poder fazer o cálculo dela. Quando os dois corpos que eu estiver comparando estiverem no mesmo sentido, desculpa, se estiverem no sentido contrário um ao outro, como a Karina está indo em direção a Maria em direção a Karina, a gente vai calcular a velocidade relativa pela soma das velocidades individuais de cada um dos corpos. Então, a velocidade relativa nesse caso vai ser igual à velocidade da Karina mais a velocidade da Maria. 2 mais 1, 3. Então, a velocidade aqui é 3 metros por segundo. Por outro lado, na segunda situação, se eu tiver a velocidade, se eu tiver os dois corpos se movendo no mesmo sentido, aí eu vou calcular a velocidade relativa pela diferença.
Como assim? Então, olha, a Karina está indo para a direita. A Maria está indo no sentido direito também. Ou seja, a velocidade aqui da Karina é de 2 metros por segundo. Isso significa que a cada 1 segundo a Karina se aproxima da Maria 2 metros. Porém, a Maria está com uma velocidade de 1 metro por segundo, o que significa que a cada 1 segundo a Maria se afasta 1 metro da Karina. Então, na hora que a gente vai calcular a velocidade relativa desses dois corpos que estão no mesmo sentido, a gente vai fazer a velocidade da Karina menos a velocidade da Maria. 2 menos 1 é igual a 1 metro. Agora, a gente usa muito esse conceito de velocidade relativa quando a gente quer calcular o tempo que vai levar para esses dois corpos se encontrarem, né? Então, aqui na situação, a Karina indo em direção a Maria, a Maria indo em direção a Karina. Quanto tempo vai levar para que as duas se encontrem? Então, primeira coisa é calcular a velocidade relativa dos dois corpos. Então, como elas estão em sentido contrário uma à outra, o cálculo da velocidade relativa é igual à soma da velocidade da Karina mais a soma da velocidade da Maria. 2 mais 1 é igual a 3. Sabendo disso, agora eu vou fazer o cálculo usando, através da fórmula de velocidade. Qual que é a fórmula da velocidade? Velocidade é igual à variação de deslocamento sobre a variação de tempo. Eu também posso usar velocidade é igual à distância percorrida sobre o tempo usado para percorrer essa distância. Como eu tenho a velocidade relativa entre os dois corpos e eu tenho o deslocamento, a distância que eles vão percorrer, eu vou calcular o tempo. Então, eu rearranjei essa fórmula aqui. No lugar de ΔS, eu usei D de distância e no lugar de ΔT, eu usei T de tempo. Então, o que eu fiz? Como eu quero calcular o tempo que elas vão se encontrar, o tempo que elas levam para se encontrar, eu passei o tempo que estava dividindo e foi multiplicando velocidade. Então a fórmula ficou desse jeito, a distância, que é o ΔS, vai ser igual à velocidade relativa dos corpos vezes o tempo. Qual é a distância entre elas? 24 metros. Isso vai ser igual à velocidade relativa é 3 vezes o tempo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 24 dividido por 3 vai ser igual ao tempo. Logo, o tempo vai ser igual a 8 segundos. Então, significa que o tempo que leva para as duas se encontrarem é 8 segundos. A velocidade relativa, então, a gente vai usar para fazer justamente o cálculo do tempo que leva para dois corpos se encontrarem. Tá ok? Agora, outra situação. Quanto a Karina anda até as duas se encontrarem? Então, aqui, vou considerar, é como se eu estivesse considerando a Maria parada, mas não, ela tá andando também, mas eu quero só ver quanto que a Karina anda até ela conseguir encontrar a Maria. A gente sabe aqui que a velocidade da Karina é cada 1 segundo ela avança 2 metros. Então aqui eu não vou usar a velocidade relativa. Eu vou usar a velocidade da Karina porque eu quero saber a distância que ela vai andar desses 24 metros até ela conseguir encontrar a Maria. Então eu vou usar a mesma fórmula, velocidade é igual a distância ou variação de deslocamento sobre o tempo. Então, a distância que a Karina anda é igual à velocidade da Karina vezes o tempo. Da onde que surgiu essa fórmula? Eu só passei o tempo dividindo, ele foi multiplicar a velocidade, tempo vezes a velocidade. A distância que a Karina anda vai ser igual a cada 1 segundo ela está avançando quantos metros? 2. Então, esse daqui é a velocidade da Karina,
certo? Em quanto tempo que ela faz isso? A gente já calculou no item anterior, que é o tempo que leva para as duas se encontrarem, 8 segundos, então vai ser 8. 2 vezes 8 vai ser igual a 16 metros. Então, desses 24 metros aqui, a Karina vai andar 16 metros até ela encontrar a Maria. Logo, a gente já puxa o gancho para a próxima pergunta. Quanto a Karina vai andar para conseguir se encontrar com a Maria, né? Então a gente pode fazer o cálculo de duas maneiras. Ou eu posso fazer o cálculo fazendo a diferença entre a distância total, que é 24 metros, menos o quanto que a Karina andou, ou eu posso usar essa formulazinha aqui também para calcular a distância que a Maria vai andar, que está no próximo slide. Então, ó, aqui vai ser a mesma situação, só que agora eu vou calcular a distância da Maria igual à velocidade da Maria, a velocidade que ela está andando, se locomovendo, vezes o tempo que elas demoram para se encontrar. Então, a distância que a Maria vai percorrer é igual a 1. O que é esse 1? A velocidade que a Maria está se movendo, 1 metro por segundo, vezes o tempo que a gente calculou lá, usando a velocidade relativa para elas se encontrarem, 8 segundos. Então, 1 vezes 8 significa que a distância que a Maria vai percorrer é 8 metros. Faz sentido. A Karina vai percorrer 16 metros. A Maria vai percorrer 8 metros. Por que a Karina percorre uma distância maior? Porque a velocidade que ela se locomove é maior. A cada 1 segundo, ela está andando 2 metros, exatamente o dobro do que a Maria está andando. A cada 1 segundo, ela anda 1 metro, avança 1 metro. Então, a distância percorrida por Karina, que a gente calculou no slide anterior, que deu 16 metros, é exatamente o dobro da distância percorrida pela Maria, que é igual a 8 metros. Eu espero que eu tenha esclarecido aí as dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar pelo WhatsApp, pode fazer pergunta por aqui ou pela nossa aula que teremos amanhã, tá bom? Beijo, Deus abençoe.